Agora você que está em casa, preste atenção nessa história. O motorista que realiza corridas entre Fortaleza e Itapipoca foi vítima de um assalto. 3 passageiros estavam no carro quando uma dupla atacou o veículo. Mas o final surpreendente dessa história, quem conta pra gente é o Miguel Anderson Costa. Miguel, teve tiroteio, teve facção criminosa envolvida, teve polícia nessa ocorrência, teve de tudo, não é verdade? Isso mesmo, Alexandre. E esse motorista que entrou na mira dos criminosos, ele trabalha com transporte de passageiros por aplicativos e também faz o transporte por meio de lotação, saindo aqui de Fortaleza para o município de Itapipoca, no interior do estado. Em mais um dia de trabalho, ele estava apanhando os passageiros ali no bairro Antônio Bezerra, nas proximidades da Avenida Bezerra de Menezes. Já tinha apanhado uma senhora e 2 outros passageiros, então 4 pessoas estavam dentro do veículo, incluindo ele, o motorista. Só que em um determinado momento, uma dupla de assaltantes já chegou anunciando o assalto, intimidando o motorista. Os passageiros desceram, os 2 criminosos entraram e fizeram com que o motorista dirigisse por várias ruas e avenidas, tanto de Fortaleza como também da região metropolitana. Só que quando o carro entrou no bairro Araturi, que fica em Caucaia, na região metropolitana, os criminosos começaram a ficar mais violentos. Só que eles não contavam que integrantes de uma facção criminosa que atua ali na região estavam vendo tudo. E eles, vendo aquela situação, resolveram tomar alguma iniciativa. Então começou um confronto de bandido contra bandido, e no meio desse fogo cruzado, o motorista, o trabalhador que já estava sendo ameaçado desde Fortaleza até chegar ao município de Caucaia. Os faccionados estavam armados, então começaram a atirar. Foram balas para diversos lados e os assaltantes estavam armados somente com uma faca, na tentativa de intimidar o motorista, levar o veículo, levar os pertences. Só que eles não contavam que no meio do caminho iriam cruzar com pessoas ligadas a uma facção criminosa que atua ali na Caucaia. Então, diante daquele confronto, um dos assaltantes acabou morrendo, perdendo a vida ali mesmo, tombou diante de todo mundo. O outro saiu gravemente ferido, de acordo com relatos de testemunhas que viram toda a cena, conseguindo fugir por um matagal. Não se sabe ainda se ele fugiu e conseguiu escapar com vida ou se ele tombou no meio do caminho diante dos ferimentos. Mas o mais curioso dessa história é que os integrantes dessa facção criminosa prestaram toda a solidariedade ao motorista que tinha acabado de passar por aquela situação. Deram acolhimento, fizeram a segurança do motorista, não mexeram com ele, pelo contrário, essas pessoas acionaram a polícia para atender a ocorrência. Esses faccionados não foram identificados, deixaram o local rapidamente e o motorista passou a ser acolhido pela polícia militar. Que situação, hein, Alexandre? Miguel, eu estou tentando acreditar nessa história. Realmente, para você que está em casa, eu vou repetir para as pessoas que estão em casa poderem entender o que foi que aconteceu. Né? Realmente é uma história absurda, você ter certeza do que você ouviu. É isso mesmo, motorista de táxi, você me corrija, Miguel, se eu estiver errado, ele foi assaltado. Durante o assalto, começou uma troca de tiros. Não é a polícia que estava trocando tiros com os criminosos, eram outros criminosos de uma facção rival que começaram a tentar expulsar, enxotar aqueles bandidos que estavam assaltando o motorista de táxi. Então o motorista de táxi ele ficou no meio do fogo cruzado entre 2 facções criminosas. Quando os bandidos, os criminosos, né, os que estavam assaltando, saíram, fugiram, os criminosos que estavam lá, os outros da facção rival, foram lá e deram assistência, acolhimento ao motorista de táxi, e as próprias pessoas, esses próprios criminosos, né, chamaram a polícia para atender a ocorrência. Quando a polícia chegou, os criminosos saíram e a polícia passou a atender a ocorrência. É isso mesmo? É isso que a gente entendeu, Miguel? Isso mesmo, Alexandre. Os assaltantes levaram a pior porque não estavam armados, estavam somente com uma faca, não estavam armados com revólver, então acabaram levando a pior. E inclusive, Alexandre, buscas estão sendo realizadas nesse matagal que fica lá no bairro Araturi, em Caucaia, na tentativa de localizar ou a pessoa ferida, esse assaltante com ferimentos, ou então ele já tombado sem vida, já porque os criminosos da facção criminosa botaram para voar as bandas. De acordo com os moradores,
tiros para todos os lados foram registrados durante toda essa ocorrência. E no meio desse fogo cruzado estava justamente o motorista que estava se preparando para atender mais a alguns passageiros para o município de Itapipoca. Passou por toda essa situação, dirigindo por várias ruas e avenidas de Fortaleza até chegar ao bairro Araturi. Só que os assaltantes levaram a pior. E graças aos faccionados, o motorista está hoje contando essa história, já que ninguém sabia o que os assaltantes de fato iriam fazer com esse condutor que estava trabalhando, mais um dia de trabalho para levar o dinheiro para casa, assim garantir o orçamento da família, e se deparou com essa situação. Parece até coisa de novela, né, Alexandre? A gente explicar que bandidos livraram um motorista das garras de outros bandidos. Aí fica até complicado para quem está em casa entender, mas eu acho que deu para entender direitinho agora, né? É isso daí, Miguel. Eu acho que o bandido, o taxista nessa história ficou sem entender nada, né? Quando começou esse tiroteio, realmente é um caso que chama a atenção e só reforça aquela nossa tese, né, de que o Ceará, né, e o Brasil não é para amadores. A situação aqui realmente é bastante complicada. Miguel, muito obrigado pelas suas informações. Agora